Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos começando hoje uma série nova de pregações. Você está vendo aí aqui e também ali no projetor. A salvação e a vida em comunidade, exposição da carta aos Efésios. O nosso objetivo é, com a carta aos Efésios, mostrar os aspectos práticos do que é viver uma vida em comunidade depois que nós entendemos a salvação. Imagina você quando chega em uma cobertura ou em um prédio muito alto, dependendo do local, você consegue ter uma visão diferente do que você geralmente não tem quando está no solo, né? Ou então quando está numa altura que não é tão alta. Imagina quando você vai ali num daqueles prédios da aldeota, você vai numa consulta, né? Consegue ver aquelas imagens, consegue ver um panorama de Fortaleza, ou de uma parte de Fortaleza. Quer você esteja mais para o lado da praia, ou mais para o lado aqui da cidade, você consegue ter uma visão mais de cima. Por mais que você não consiga ter a visão detalhada de estar tão próximo, mas você consegue ver algumas coisas que você não consegue ver com tanta facilidade ou de forma tão comum enquanto estamos caminhando. Nós conseguimos ver outros prédios, nós conseguimos ver casas, conseguimos ver até mesmo monumentos ou estabelecimentos que às vezes a gente só vê de perto e a gente não sabe o quão belo é quando a gente vê de cima, né? Obviamente que a visão de cima também vai nos privar de alguns detalhes que nós só conseguiríamos ver quando estamos perto. Quando você vai, por exemplo, ali, dependendo do local que você está, você vê de longe o aeroporto. Você consegue ver vários aviões de lá, você consegue ver a estrutura maior, mas você não vê de perto quando você chega lá, os aviões mais próximos. Ou quando você vê o estádio Castelão, você vê de longe, né? Vê ali o estádio de longe, mas quando você chega perto, você vê outros detalhes que você não vê de longe. E assim vai, o mar. Quando você vê o mar, aquele marzão de longe, que quando você chega mais perto, numa beira-mar, por exemplo, você consegue ver detalhes que você não conseguiria ver estando longe, por mais que você consiga ter essa visão panorâmica. A carta aos Efésios, ela é uma espécie de uma visão panorâmica. Paulo nos traz a visão panorâmica, ou muitas vezes geral, de algumas doutrinas ou áreas cruciais da vida cristã. Coisas que nós vamos ver que não se desenvolve tanto, mas se nós conseguimos ver aspectos aqui que vão se desenvolver em outros locais. Assuntos, por exemplo, como a soberania de Deus, uma obra de Cristo, o pecado, o mundo, a questão da batalha espiritual, que nós muitas vezes não vemos em outros lugares, a graça e a misericórdia de Deus, a sublimidade ou a beleza da igreja, como é que nós lidamos em família, ou como é que nós lidamos enquanto trabalhadores ou patrões, pais, mães, esposo, esposa. Aspectos que o apóstolo Paulo vai trazer aqui que inferem ou interferem diretamente na nossa vida prática. Paulo está interessado em mostrar para aqueles irmãos as bênçãos de fazer parte do povo a qual Deus chama de seu. Paulo está querendo mostrar, olha, fazer parte do povo a qual Deus disse que é o meu povo não é uma coisa qualquer. E vocês devem ter isso em mente. Vocês não fazem parte de um povo qualquer, de uma área qualquer da sociedade. Vocês fazem parte do povo a qual Deus, o Criador do universo, diz que é dele, a igreja. E uma vez que você compreende a salvação, os aspectos ou o desenrolar da salvação, como é que isso vai inferir nessas áreas mais práticas? Nós começamos vendo o apóstolo Paulo aqui, se identificando muito claro, nos 2 primeiros versículos, ele vai falar quem é que está escrevendo e também para quem é que está ouvindo. E é muito interessante, né, que nós vamos já começando a ver, bem no começo, nos 2 primeiros versículos, que Paulo ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Primeiro ele quis dizer, apóstolo. Eu não sou apóstolo porque eu quis. Eu sou apóstolo porque Deus assim me fez. Né? E aqui já começa a gente a desfazer muitas coisas que a gente vê, esses falsos apóstolos aí, ou falsos mestres a gente vê. A gente não vai ver após o apóstolo Paulo, ninguém depois dele, Timóteo que estava com Paulo, Barnabé, Tito e outros se denominar apóstolos.
mas nos nossos dias tem melhores do que Tito e Timóteo, né? Que pode se denominar apóstolos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui, Paulo está se identificando diretamente e claramente quem ele é. Eu sou um apóstolo, ou literalmente, eu sou enviado. Né? É isso que a palavra quer dizer. Enviado pela vontade de Deus. Porque o que Paulo está dizendo é que se dependesse de mim, eu estava matando o crente até hoje, né? O que ele estava fazendo. E Deus, graciosamente, o salvou. E ele está se identificando, Paulo, pela vontade de Deus. Para quem ele está escrevendo? Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. É a mesma coisa como se Paulo estivesse dizendo assim, aos santos que vivem em fidelidade em Éfeso. Isso parece redundante, mas não é a realidade. Muitos crentes, infelizmente, vivem de forma infiéis. E a vontade de Paulo aqui já começa sendo colocada nesse primeiro versículo, é que o desejo de Paulo é que aqueles que são crentes em Éfeso, eles vivam de uma forma fiel, ou em fidelidade. Não é infidelidade, é em fidelidade a Deus. Esse é o desejo do apóstolo aqui. Então ele está dizendo, aos santos que vivem em Éfeso. Essa aqui é uma das cartas que nós chamamos cartas da prisão. Né? São aquelas cartas que são escritas como Colossenses, Filipenses e Filemon. Foram cartas escritas quando Paulo estava preso, provavelmente em Roma, e ele tinha uma certa liberdade de escrever algumas cartas, e essa é uma delas. Paulo ele vai falar em algumas vezes nos textos, aqui, no próprio desenrolar da carta, ele vai dizer, eu que estou em prisão, ou por causa das minhas prisões. Então ele está preso, ele está escrevendo aqui para mostrar para aqueles irmãos qual é o desejo dele para aquele momento em que eles estão vivendo. Paulo está provavelmente preso aqui no ano 56 ou 58, depois de Cristo. Aqui ainda não é aquele que Paulo foi preso e seria morto. Né? Quando ele vai escrever a segunda carta de Timóteo, que ele diz que está preso e ele sabe que vai morrer. Estou sendo entregue por libação. Esse é aquele mesmo momento em que Paulo diz, eu sei que eu estou aqui preso, eu queria morrer e encontrar com Cristo, mas por causa de Cristo, eu quero ficar um pouco mais com vocês para lhes servir. É o mesmo momento que Paulo está escrevendo para os Filipenses, ele está escrevendo também para Colossenses e escreve a carta ao Filemon, né? Falando lá do seu fugitivo. Há uma argumentação de que essa não seria uma carta específica para os Efésios, mas uma carta circular. Porque é muito parecido, né? Porque ele vai escrever a carta aos Colossenses, quando você pega e faz uma comparação com Éfeso, a carta aos Efésios, tem muitas coisas parecidas. Da sublimidade de Cristo, Paulo vai falar de como nós devemos lidar com o cônjuge, com o trabalhador, com a igreja, como Cristo nos salvou soberanamente, como nós devemos lidar com a questão do mundo e com o pecado, muito parecido. São cartas até que é chamado teologicamente de cartas irmãs. Mas aqui, o argumento, pelo menos da maior parte dos estudiosos de Éfeso, é que, de fato, Paulo escreveu diretamente para aquela igreja. E aí vão ter outros argumentos relacionados à questão gramatical, à questão bem pessoal que Paulo usa com aqueles irmãos também. Uma das coisas que Paulo está preocupado aqui é a questão da cristologia que está sendo lidada naquela época. Naquela época você vê que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele escreve aos irmãos para terem cuidado com os falsos ensinos ou novos ensinos que estão enredando a igreja naquela época. Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com as suas vãs filosofias e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pessoas que estavam querendo voltar à questão da lei, a questões de rudimentos humanos, não firmados na pessoa de Cristo. À distância, Paulo quer participar da luta daqueles irmãos contra a heresia. Ao mesmo tempo em que ele deseja vislumbrar de maneira abrangente a adoração, o mistério da história da salvação divina, ele comunica esse mistério às igrejas em solene linguagem de louvor. Então, muitas vezes a gente vai ver Paulo querendo proteger os irmãos das falsas heresias, ensinando as verdades e muitas vezes fazendo isso em forma de louvor a Deus. E esse primeiro trecho que nós vamos ler hoje aqui provavelmente seja um cântico, que Paulo está entoando um cântico de louvor ao Senhor por causa da obra salvífica de Deus. O objetivo de Paulo, e será também o nosso objetivo, é compreender como a obra salvífica de Cristo implica em como eu vivo a vida em comunidade
com os outros em todos os aspectos da vida. A compreensão da salvação e da obra de Cristo na minha vida, ela não é simplesmente para que eu saiba que eu sou salvo. Ela tem implicações diretas em como eu me relaciono com os outros. E especialmente como eu me relaciono com a vida em comunidade. Como é que eu me relaciono aqui na igreja? Como é que a minha vida de salvação implica diretamente em como eu vou viver para os outros? Paulo está preocupado com isso, e essa também é a minha preocupação como seu pastor. De que vocês entendam que a salvação, a obra salvífica de Cristo vai implicar diretamente em como vocês vivem uma vida para os outros. Vamos ler o trecho de Efésios, capítulo 1, versículos 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus. Só um minutinho, só botar os papéis aqui. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, e ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora que eu estou lembrando que eu imprimi os papeizinhos e está lá na sala. Se alguém puder pegar para mim e distribuir, eu vou agradecer demais. Mas eu realmente esqueci. Me ajuda aí, Wellington, por favor. Eu deixei lá desde cedo, então o Wellington vai trazer os esboços, vai distribuir para ajudar vocês a acompanharem também aqui a pregação, tá certo? Mas a primeira coisa que nós precisamos, então, nós vamos ver hoje, é as riquezas da graça de Deus. A grande ideia desse trecho, o que eu desejo que vocês guardem no seu coração, enquanto nós estamos estudando, a obra de Cristo é uma obra primariamente espiritual, soberana, mas é também uma obra segura. Nós vamos ver esses aspectos hoje, nesse trecho ao qual vamos estudar. No trecho de hoje, nós iremos ter uma noção de como a obra de Cristo é uma obra extraordinária, como ela é uma obra única e uma obra segura. A obra de Cristo é descrita pelo apóstolo Paulo em forma de um cântico longo. Esse aqui vai ser, quando nós olhamos o texto grego, é um parágrafo gigantesco, um parágrafo que ele não tem assim uma divisão. A própria carta, o modo como é escrito é como se Paulo tivesse escrito uma canção de uma vez, sem dar uma pausa. Então ele pega um único assunto e ele vai falando aqui. Eu vou fazer as divisões do trecho, mas para você ficar vendo de forma didática que essa é uma canção ou uma forma de louvor ao Senhor, não obrigatoriamente uma música, mas uma forma de louvar ao Senhor. E ele demonstra 3 coisas que nós vamos ver nesse trecho. A primeira coisa que nós vamos ver nesse trecho são as bênçãos espirituais, no versículo 3. Paulo começa, antes de tudo, fazendo um louvor ao Senhor, louvor a Deus. Ele começa dizendo, bendito seja o Deus. Essa é uma primeira afirmação, demonstrando que Paulo está interessado, antes de qualquer coisa, em engrandecer quem Deus é.
assim como ele fez na apresentação. Na apresentação dele, no versículo 2, ele fala a mesma coisa. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo, então, começa dizendo, esse Deus que eu saudei vocês com a paz, esse é o Deus que ele deve ser engrandecido. Bendito seja o Deus. É uma afirmação gigantesca de quem Paulo está interessado em apresentar aqui. Paulo não está preocupado, antes de tudo, em começar demonstrando um claro problema a ser resolvido, como muitas vezes ele faz nas cartas. Paulo se apresenta nas cartas antigas, né, que ele escreve, Corinto, Gálatas. Ele vai escrevendo e depois ele coloca um problema ou alguns problemas que ele deseja resolver. Nessa carta aos Efésios aqui, Paulo faz diferente. Ele faz a sua apresentação e logo depois ele já introduz uma manifestação de louvor ao Senhor. Essa aqui é uma igreja, lembre, de judeus e gentios. Paulo vai deixar isso muito claro, que essa é uma igreja a qual era mista, né? Mais à frente a gente vai ver isso, mas era uma igreja de judeus que tinham chegado muitos gentios. Então Paulo começa logo falando, bendito seja o Deus e Pai. Paulo não está só falando aqui daquela questão do Deus pessoal dos judeus, mas é um Deus, o nosso Deus, bendito seja Deus, ou seja, aquele que é Deus dos gentios e dos judeus. E depois ele vai dizer quem é esse Deus. Ele fala depois do segundo ponto, ele diz quem ele é, na realidade não é o que ele faz aí primeiro, mas é quem ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus. Aqui está outra questão muito intrigante, talvez, para muitos daqueles que eram novos naquela igreja. Paulo está dizendo, peraí, ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas se Jesus é Deus, como é que ele vai ter um pai? Alguém podia perguntar. Mas Paulo está desenvolvendo a sua teologia, como ele vem fazendo em outras cartas, a teologia da Trindade. Dentro da Trindade, nós sabemos que existe um Deus em essência, mas que ele se manifesta em três pessoas, ou ele se demonstra em três pessoas, que vai ser em momentos o Pai, em momentos o Filho, em momentos o Espírito. E Paulo vai mostrar isso aqui, os três aqui envolvidos nesse primeiro argumento. Ele é o Deus que enviou o seu Filho Jesus e que nos abençoa com as bênçãos espirituais, a gente vê isso. Esse aqui, nós começamos a ver logo no começo, Paulo louvando a Deus por meio da Trindade. O Deus, mas que se manifesta em três. Ele é um único Deus. Ele é aquele que não tem outro além dele. Mas o nosso Deus, ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que se mostra sendo Deus ao dar o seu Filho, é aquele que se mostra sendo Deus em morrer em nosso lugar, em remir os nossos pecados, e é aquele que se mostra sendo Deus em habitar em nós, ou nos convencer dos pecados. Pai, Filho e Espírito Santo sendo manifestados aqui. A Trindade sendo manifestada. Esse é o Deus trino que Paulo está começando a louvar. E depois ele diz o que ele faz. O que esse Deus faz, que era o segundo ponto aí. O que esse Deus faz? Além de ser Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus nos abençoou. A tendência comum de nós pensarmos, quando olhamos esse trecho aqui, a tendência comum de pensarmos quando olhamos esse trecho é principalmente pensarmos em bênçãos terrenas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Ou seja, Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Não deixa de ser verdade, que Deus nos deu tudo que nós precisamos e nos dá tudo que precisamos. Mas essa ideia do que Deus fez ou da bênção que Ele nos dá, ela está muito além das bênçãos terrenas. Paulo ele vai daqui a pouco descrever o que são essas bênçãos espirituais. Essas bênçãos, quais são as bênçãos que Deus nos deu? Não é simplesmente os nossos desejos egoístas. Deus nos vai simplesmente nos dar tudo aquilo que nós queremos. Não é isso que Paulo está falando aqui a respeito de Deus. E depois nós vamos ver o alcance. O primeiro ponto aí, só para vocês que estão notando, é
o louvor a Deus, depois quem ele é, depois o que ele faz e o alcance. Eu só esqueci de colocar um pontinho ali no segundo. Qual é o alcance dessas bênçãos? Qual é o alcance? Aonde chegam essas bênçãos que Deus nos deu? Ele vai dizer: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A ideia aqui é que o trabalho de Deus é um trabalho completo. Quando ele nos abençoou com a providência completa ou as necessidades espirituais nas regiões celestiais. A obra de Cristo, como nós vamos ver um pouco, a obra de Deus em Cristo, de Jesus morrer pelos nossos pecados, é uma obra completa. Não existe a ideia de que Jesus ainda está pagando pelos nossos pecados, ou que o fato de Jesus ter morrido, eu preciso fazer boas coisas, ou fazer coisas boas para que eu seja salvo. Boas obras vão ser uma consequência de quem nós somos. Mas boas obras não nos salvam da nossa perdição. O que nos salva da nossa perdição é a providência de Deus em Cristo. Ele fez a obra completa. Ele nos abençoou com a obra de Cristo completa. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo é nada mais, nada menos do que Paulo dizendo: Deus providenciou tudo aquilo que você precisa para espiritualmente ter os seus pecados remidos e a sua vida perdoada diante de Deus. Esse é o alcance. Deus é digno de louvor por sua providência. E essa providência começa em reconhecermos que jamais poderíamos restaurar nosso relacionamento por nossa própria força. Isso exigia um ato inicial do próprio Deus para nos alcançar. Deus é digno de louvor pelo que ele fez. E quando nós pensamos então na obra de Cristo, nós devemos raciocinar: se Deus providenciou, ele que nos abençoou com tudo que nós precisamos para ser salvos, é porque não tinha nada que nós pudéssemos fazer. Nós vamos ver especificamente no capítulo 2, quando chegar lá, que vamos falar da graça de Deus, em relação ao Deus nos salvar pela graça. Nós vamos ver que como mortos nós não poderíamos fazer nada. É por isso que nós precisávamos de uma ação unilateral, ou seja, Deus agindo sozinho nesse primeiro momento. É Deus quem toma a iniciativa de nos salvar. E aqui está o segundo aspecto da obra de Cristo que Paulo vai mostrar aqui. Deus nos abençoou. É a primeira coisa que nós vemos ali, as bênçãos espirituais. E qual é o desenvolvimento do primeiro momento da bênção espiritual? A primeira coisa que nós vemos aqui é a eleição soberana e eficaz. Paulo vai trazer aqui um assunto que para muitos pode ser difícil, mas é um assunto que é bíblico. Nós precisamos lidar com isso. Eu sei que vai ter discussões sobre essa questão de muitas pessoas, em lidar com a questão de se Deus nos elegeu ou não, se nós temos a responsabilidade ou não temos. Eu não tenho dificuldade com isso, porque está claro na palavra de Deus. Você pode ter dificuldade, mas nós precisamos reconhecer que é uma doutrina bíblica. A eleição, a predestinação está na Bíblia e nós precisamos lidar com isso. E Paulo começa dizendo isso aqui. A primeira coisa que ele começa dizendo é, versículo 4, olha aí. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. No versículo 5, né? Ele vai dizer no comecinho aí. Ele nos predestinou em amor, ele nos predestinou para ele. Lá no versículo 11, você andar mais um pouquinho, ele vai dizer no início: em Cristo também nós somos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É claro aqui nesse início. A salvação do ser humano, ela se inicia pelo fato de Deus escolher quem ele vai querer salvar. Para nós pode ser difícil de entender isso. Ou para nós, às vezes, vai ser até doloroso, quando nós pensamos na questão dos nossos familiares. Será que Deus quer eleger os meus filhos? Será que Deus quer eleger os meus pais para ser salvo? Esse não é um ponto a qual nós precisamos lidar. Nós vamos lidar um pouco mais com a nossa responsabilidade na frente. Mas aqui, em se tratando das bênçãos espirituais, do modo como Deus salva o ser humano, a primeira coisa que nós precisamos entender é: se Deus não decidir salvar o homem, nós nunca vamos. Se Deus não decidir salvar você, você vai viver perdido eternamente. E é por isso que Deus soberanamente decidiu salvar alguns. Todos nós aqui, todos, desde as crianças, mereceríamos ir para o inferno.
Deus soberanamente resolveu salvar alguns. Por que ele fez isso? Paulo vai simplesmente dizer, pelo beneplácito, pelo poder da sua vontade. Ele quis fazer assim. É um ponto difícil de nós lidarmos, mas nós precisamos saber que o fato de sermos eleitos de Deus, o fato de sermos salvos ou predestinados para a salvação, isso é uma bênção enorme. É um privilégio enorme. Não existe bênção espiritual maior, irmão, do que você saber que foi alcançado pela graça de Deus e você saber que foi eleito pelo Senhor para ser salvo. E aqui nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que Deus ele vai escolher aqueles que Ele quer salvar. Segundo, isso não deve ser um motivo de tristeza, temor e nem de orgulho. Eu sei que vai doer em nós sabermos ou termos dúvidas em relação a alguns que nos rodeiam, se vão ser salvos ou não. Mas nós precisamos olhar pela ótica de Deus. Lembra que Paulo está no momento de louvor aqui. E ele não usa esse momento simplesmente para... Peraí, nós somos eleitos, né? Nós somos salvos. Deus nos salvou, então eu posso me orgulhar quanto a isso. Paulo não faz isso. A eleição, a doutrina da eleição, ela deve causar algumas coisas em nós. A primeira coisa que deve causar em nós é alegria. Por que deve causar alegria? Pelo fato de Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos chamar, no relacionamento trinitário, no relacionamento da Trindade, o Deus Pai, o Deus Criador, que criou o mundo, criou todas as coisas, ele decidiu, dentro do movimento da Trindade, enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Eu não merecia. Eu merecia o inferno, eu merecia estar perdido. E aqui não é questão de que, porque eu fiz mais pecado ou menos que outro. É naturalmente. Eu nasci em pecado. O salmista vai dizer isso. Simplesmente pelo fato de eu ter vindo a esse mundo por meio de um ser humano, ninguém consegue vir de outra forma, eu fui contaminado pelo pecado. E Deus decidir soberanamente salvar um desgraçado pecador como eu deve causar alegria. Porque se ele não fizesse isso, eu estaria perdido. Se ele não decidisse primariamente tomar a atitude de ir lá e transformar o meu coração, mudar a minha vida, eu estaria perdido. Como nós dizemos aqui no Ceará, eu estaria do inferno para uma banda, né? Estaria perdido. E isso, então, a doutrina da eleição não nos deve levar a um sentimento de exaltação ou melhor do que outros. O único fato que nos diferencia daqueles que estão perdidos é que nós somos pecadores justificados pela graça. Mas sem Cristo, sem a graça de Deus, sem a salvação de Deus, todos nós estamos no mesmo patamar, mortos nos nossos pecados e condenados ao inferno. Por isso que a doutrina da eleição deve nos causar alegria. Porque no meio de tantos pecadores desgraçados nesse mundo, a graça de Deus nos alcançou salvadoramente. Deve nos causar alegria porque nós somos eleitos pelo Senhor. Não foi por qualquer pessoa. Uma vez eu vi alguém tentando argumentar, pastor, mas só vai ser eleito quem se candidata, né? Tentando argumentar humanamente falando. Ninguém se candidata para ser salvo, meu amigo. A realidade é que se Deus lhe deixar nos seus próprios caminhos, você vai caminhar para o inferno. Se Deus não decidir transformar e quebrantar o seu coração, você vai para o inferno, não tem outro caminho. E se nós estamos aqui desfrutando, cantando a mensagem da cruz, ceando uns com os outros, é porque a graça de Deus nos alcançou. E a alegria não é porque eu aceitei Jesus como Salvador. A alegria é porque Jesus decidiu me aceitar como pecador. A doutrina da eleição deve causar em mim o primeiro sentimento, a alegria. Alegria porque o Deus, o Criador do universo, Ele decidiu me salvar. Se isso não alegra o seu coração, se isso não traz alegria ao seu coração, se você é salvo, nada mais vai te alegrar nesse mundo. As bênçãos espirituais de Deus, ela começa pelo fato de um Deus santo e soberano decidir me salvar. A segunda coisa
que a doutrina da eleição deveria me causar, e aí nós vamos ver isso mais no terceiro ponto, no final, é segurança. É o fato de que não foi nenhum ser humano nesse mundo que me elegeu. Foi o Deus que não pode mentir, como a palavra de Deus diz. É um Deus que não muda. É um Deus que me garante que a palavra dele vai durar para sempre. É um Deus que, como eu vi um pastor falando, é um Deus que não é menino. De um momento está escrevendo meu nome no livro da vida, outro momento está apagando. Apagando, escrevendo. Não, não. Eu tenho segurança. Porque isso não é um Deus que brinca de salvação. É a graça de Deus, eu tenho segurança. E principalmente, a doutrina da eleição deveria causar em nós humildade. Nenhum de nós aqui, meus irmãos, quando chega no terreno da cruz, eu gosto da frase que o pastor Timóteo usa, que ele diz, no terreno da cruz, todos nós temos a mesma altura, né? Nos pés da cruz não existe ninguém mais alto e mais baixo, é todo mundo no mesmo patamar. Isso deve nos humilhar no sentido de saber que foi o grande Deus que fez a obra de salvação e eu não tenho por que me orgulhar disso. Me orgulhar de quê? A minha única participação na salvação é que eu entro com o pecado. Não tem outra coisa. O que é que você pode oferecer para Jesus? Me diz aí. O que é que nós podemos oferecer para Jesus? É por isso que a doutrina da eleição, você entender isso. Deus resolveu me salvar no meio desse mundão. Isso deve me humilhar. Isso deve nos humilhar, meus irmãos. Causar alegria, causar segurança, mas antes de qualquer coisa, deve nos causar humilhação. Nós não merecemos isso. Ele me conhece, Deus me conhece antes da fundação do mundo. Quando ninguém me conhecia, Cristo decidiu me fazer seu filho e preservou a minha vida para que essa salvação fosse possível. Se eu perguntar aqui, desde as crianças até os mais velhos, que se converteram já um pouco mais velhos, se você perguntar assim, rapaz, como é que Deus te alcançou? Como é que a graça de Deus te alcançou? A história vai ser só em lugares diferentes. Mas você vai dizer, olha, eu passei por isso, passei por aquilo outro, fui por esse caminho, por aquele e por esse, e Deus me preservou. Até um dia em que eu quebrei o meu coração, a minha arrogância, a minha soberba e decidi me dobrar diante de Deus. A história é a mesma. Se eu pegar 5 pessoas aqui que se converteram mais velhas, elas vão contar a mesma história. Só em lugares diferentes. Deus preservou a minha e a sua vida de todos os lugares que nós decidimos andar. De todas as escolhas erradas que nós decidimos fazer. Até chegar o momento em que a graça de Deus inundou os nossos corações e nós descobrimos que fomos eleitos para a salvação. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando Deus está chamando o profeta, ele diz para Jeremias, ei Jeremias, precisa você ficar com medo. O argumento de Deus é simples para Jeremias, olha a simplicidade. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e te constituí profeta entre as nações. O que Deus estava dizendo para Jeremias é, Jeremias, tu está nesse momento aqui, não tem surpresa para mim não. Foi eu que te conheci antes mesmo de tu nascer, e foi eu que te trouxe aqui justamente para tu fazer exatamente aquilo que eu disse. E, igualmente somos nós aqui. Você não nasceu nessa época do tempo porque Deus errou. Você não está nessa família porque Deus errou. Você não está aqui hoje porque você escolheu simplesmente estar. É porque a graça de Deus alcançou você, transformou a sua vida. E ao contrário também, se você está aqui e você ainda não compreendeu essa mensagem de salvação, é porque a graça de Deus também decidiu te trazer aqui para ouvir essa mensagem. E você tem a oportunidade de se dobrar diante de um Deus que elege e salva aqueles que Ele quer. Nosso papel é simplesmente se dobrar e dizer, rapaz, é isso mesmo. Que privilégio, eu sou salvo. Se você ainda não se dobrou, meu irmão, diante de Deus,
Se essa não é uma realidade na sua vida, duas coisas podem acontecer. Ou Deus está acumulando juízo sobre a sua vida, ou Ele está deixando você todo moído para um dia você se voltar para Ele. Nem que seja muito difícil. Mas se você é um salvo, você vai se voltar para Ele, não se preocupe. Mas você tem a oportunidade de fazer isso, não deixar chegar tão longe. Da mesma forma, você pode estar ouvindo isso simplesmente para continuar com seu coração duro, assim como foi Faraó. E não desfrutar das bênçãos espirituais do Senhor nesse mundo. Deus decidiu soberanamente salvar aqueles que Ele quis. Isso é humilhante para nós. Mas Ele não descarta a nossa responsabilidade de obedecê-lo enquanto estamos vivendo nesse mundo. É por isso que o texto destaca algumas responsabilidades recebidas juntas com o fato de sermos escolhidos. No versículo 4, parte B, o texto vai dizer: nós somos, antes da fundação do mundo, escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é simplesmente pelo fato de que nós somos eleitos e escolhidos por Deus que muitas pessoas vão ver. Ah, então posso viver do jeito que eu quero. Isso é um argumento de quem não é salvo. Quem argumenta dessa forma provavelmente não foi alcançado pela graça. Se você foi salvo, alcançado pela graça de Deus, jamais você vai usar a sua salvação como argumento para pecado. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6. Quer dizer, então, porque a graça de Deus, ela abunda onde tem muito pecado, então vou viver pecando. Paulo diz, de modo nenhum. Como é que nós vamos viver em pecado? Nós que outrora vivíamos assim e fomos agora perdoados. A graça de Deus, o fato de sermos eleitos, deve nos impulsionar a querer ser igual ao nosso Salvador. Sermos santos e irrepreensíveis diante dele. No versículo 12, ele vai dizer mais uma vez: nós somos predestinados, versículo 11, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Deus não nos salvou e não nos colocou nesse mundo simplesmente para vivermos como nós queremos. Nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Vivemos em santidade. Buscamos sermos irrepreensíveis para a glória de Deus. Não é porque eu quero ser melhor do que o Roberto. Não é porque eu quero ser melhor do que o Bruno. É porque eu quero, cada dia mais, glorificar e exaltar o Senhor com a minha vida. Eu entendo, isso me humilha. Eu ser salvo, escolhido por Deus, isso deve me impulsionar a viver uma vida de santidade. Nós vamos ver depois também, nos versículos 7 e 8, que o apóstolo Paulo aqui, ele vai mostrar que essa eleição ela é eficaz, não é simplesmente porque foi qualquer pessoa que fez. Ela é eficaz porque ela teve um preço. Olha o versículo 7. Ele diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. A redenção, aqui, o que ele está dizendo com a redenção é que ele pagou o preço completo, ele redimiu. Aqui é a ideia do mercado escravo. Um senhor chegava, ia comprar um escravo, e ele pagava por aquele escravo. Ele pagava o preço completo, ele é meu agora. A obra de Cristo, o que Cristo fez, as bênçãos espirituais na obra de Cristo é que ele pagou o preço completo. Nós éramos escravos do pecado, a palavra vai dizer isso. Mas o sangue de Cristo derramado na cruz, ele pagou completo. Você não tem que estar diariamente pagando o preço pela sua salvação. Hoje eu perco, amanhã eu ganho. Hoje eu perco, amanhã eu ganho. O sangue de Cristo foi suficiente. Óbvio que nós temos, como eu falei há pouco, a responsabilidade de viver em santidade. Mas em relação à salvação, ele pagou completo o preço na cruz. 1 Pedro 1, versículos 18 ao 20, Pedro vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Cristo pagou o preço completo, e não foi um preço qualquer, foi o seu sangue. O versículo 8,
na parte B do versículo 7 e no versículo 8, quando ele vai falar de remissão dos pecados, é a ideia de que Jesus não pagou o preço e nós continuamos vivendo no pecado. Ele nos possibilita, a remissão é literalmente a libertação completa. Ele nos permite viver uma vida de liberdade no sentido de eu não precisar ser escravo do pecado. Eu posso hoje dizer não ao pecado por causa do sangue de Cristo. Nós não ficamos presos no passado. A nossa situação de escravidão, agora diante de Deus, nós somos livres da ira. Nós não somos mais filhos da ira. Em Cristo, a nossa dívida foi totalmente cancelada e hoje nós podemos falar que somos livres do pecado por causa de Cristo. Colossenses 2,14, Paulo diz assim, que por causa do sacrifício de Cristo, ele cancelou, ou cancelando, o escrito de dívida que era contra nós, que constava das ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Essa é a maior bênção espiritual que nós podemos ter, de termos sido eleitos por Deus, sem merecimento. A doutrina da eleição é uma doutrina que deve nos humilhar e trazer constrangimento por não merecermos. Mas nós podemos também nos regozijar pelo fato de que a obra de Cristo também, ela nos traz segurança eterna. Depois de terem ouvido a palavra da verdade, veja o versículo 13, que ele vai dizer. Versículo 13. Nele também vocês, depois de que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Depois de terem ouvido a palavra da verdade, aquele que ouviram a palavra e responderam eficazmente a essa oferta de salvação são aqueles que o Senhor decidiu eleger. Como é que eu sei então, pastor, quem são os eleitos? Eu não sei. A minha responsabilidade diante de Deus é pregar o evangelho. Porque é por meio da pregação do evangelho que Deus alcança os salvos, os eleitos. É assim. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1:16. A gente viu hoje isso na escola dominical, né? É por meio da pregação do evangelho que ele vai alcançar os eleitos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pregar a palavra para todo mundo. Nós precisamos chamar todos ao arrependimento. Nós não sabemos quem é que vai ser salvo. É por isso que muitas vezes nós ficamos presos em... Rapaz, será que meu filho, ou meu pai, minha mãe, o meu vizinho é um eleito de Deus? Nós ficamos muitas vezes presos no desenrolar da doutrina, em vez de assumir a nossa responsabilidade, que é de pregar. Pregar para o meu filho, pregar para os meus vizinhos, pregar para os meus pais, pregar para quem estiver perto. Se Deus quiser salvar, Ele vai salvar a vida deles. E a nossa oração é que Deus salve. A nossa oração e desejo é que Deus alcance aqueles que estão próximos a nós. É por isso que nós temos a responsabilidade. A primeira coisa que nós vemos é a palavra é o meio de Deus chamar os eleitos. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, irmãos, porque nós não sabemos quem são esses eleitos. Deus estabeleceu, foi assim. Diante disso, nós temos visto que nós temos que fazer uma chamada para todos, porque nós não sabemos quem são. Atos capítulo 13, versículos 48 e 49, Lucas escrevendo, ele diz assim: os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Ou seja, eles pregavam a palavra. E aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam ouvindo ali o evangelho, eles saíam pregando. E aqueles que estavam destinados para ser salvos, eles eram salvos. E depois nós temos então essa segurança. Uma chamada geral, ela vai ser eficaz para os eleitos. Por meio da palavra é que nós fazemos essa chamada. E esses que são eleitos, eles são selados, ou eles têm essa segurança. Deus estabeleceu não apenas a salvação, Ele nos deu uma garantia, ou selo, o seu Espírito. Tendo nele crido, ele diz, depois de ouvirem, tendo nele crido, vocês receberão o selo, o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o penhor, a nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor e sua glória. Jesus havia deixado isso claro ao falar das ovelhas que eram deles. João 10, 28, quando Jesus estava dizendo das ovelhas que viriam até ele, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é uma ovelha de Cristo, nada e nem ninguém pode te arrebatar da mão do Salvador. Paulo escreveu isso também em Romanos capítulo 8. Vamos ler Romanos capítulo 8 juntos, abra aí na sua Bíblia, para você marcar, eu já estou terminando. Romanos capítulo 8, vamos ler alguns versículos aqui, que para mim talvez é um dos mais belos capítulos da palavra de Deus. Romanos 8. O versículo 1, Paulo começa dizendo assim, Romanos 8, versículo 1, ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina então o final do capítulo, versículo 35 ao 39, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma segurança maravilhosa. Até a coisa mais temida do ser humano nesse mundo, que é a morte. Nem a morte nos separa do amor de Cristo. A única coisa que a morte pode fazer para nós é um favor de nos entregar ao Senhor. Só isso. Até a morte é serva de Deus dentro da salvação. A única coisa que a morte pode fazer é só nos levar até o Senhor. Simples. Por isso que nós não temos medo, nós não precisamos temer a morte. Porque Paulo, as Escrituras estão nos dizendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço as coisas corretinhas, não é porque eu sou santinho. Isso aqui está diretamente ligado a quem Deus é. Deus é fiel, Deus nos segura, Deus nos sustenta. É sobre Deus, não é eu. É por causa de quem Deus é que eu tenho esperança. Não é por causa de quem eu sou. A obra de Cristo nos impele a viver uma vida de santidade. E mesmo quando pecamos, nós ainda temos uma garantia de segurança e intercessão em Cristo. Não é pelo fato de que eu pequei que eu perdi a minha salvação, porque senão nenhum de nós seria salvo. Nós vivemos em pecado, seja em pensar, seja em falar, seja em ouvir. Nenhum de nós seria achado pronto para a salvação. É porque nós fazemos a medição, né, de pecado. É um pecado grande, se eu cometer um pecado grande, ou seja, se eu for infiel, se eu olhar a imoralidade, ou se eu mentir, eu vou perder a salvação. Mas se eu simplesmente pensar errado, se eu simplesmente falar errado, isso não é pecado. Mas a realidade, irmãos, a nossa segurança está firmada no que Deus é, não é em nós. E até quando pecamos, a solução para a palavra de Deus é 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem nos defende não é a minha justiça, é Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo. Eu sou o que preciso de ajuda, de defesa, de proteção. A minha segurança está firmada nele. Hebreus 4, versículos 16 capítulo 4, versículos 14 ao 16. A palavra de Deus diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Deus não bate a porta da graça, da misericórdia em nossa cara, mesmo quando pecamos.
Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Nós temos segurança nele. A obra de Cristo em nós começa por compreendermos o porquê Deus nos trouxe até aqui. Por que Deus nos trouxe até aqui? Simplesmente por causa da sua graça, porque Ele queria nos salvar. Deus não nos trouxe a salvação de uma forma Deus nos trouxe a salvação de uma forma imerecida e um custo caro. Ele nos trouxe a salvação, nós não merecíamos e pagou um custo altíssimo. Ele pensou em nós muito antes de nascermos. Não sei se você já pensou isso, mas antes mesmo de o médico ver o seu rostinho a primeira vez, quando você nasceu, Deus já te conhecia, já tinha te visto. Isso é incrível. E Ele nos deu a sua igreja para ser uma forma de juntos desenvolvermos essa salvação que Ele preparou antes da fundação do mundo. Em conclusão, meus irmãos, ao pensarmos na obra salvífica de Cristo para nos alcançar, nós deveríamos pensar o quanto podemos nos esforçar para obedecer a Deus. Pelo que Deus fez, o desenvolvimento dessa carta vai mostrar que nenhum esforço que possamos fazer para obedecer a Deus, em todos os aspectos da vida, é grande demais, comparado com a obra da salvação que Ele fez por nós. Nada do que Deus pede para você e para mim é pesado demais comparado ao que Ele fez. Nada. Em todos os aspectos da sua vida, nada do que Deus pede para você é pesado demais comparado ao que Ele fez. Nada. Eu queria que nós fôssemos levados a não viver uma vida egoísta quando nós pensamos na obra de Cristo. Eu tenho o privilégio de desfrutar da salvação, obedecendo ao Senhor no meu andar diário, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, pensando nos outros. Jesus fez tudo pensando em nós. E nós fazemos tudo pensando em nós mesmos. Nunca pensando nos outros, né? Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, irmãos. Viver a nossa vida pensando o máximo possível como é que nós devemos obedecer ao Senhor, desfrutando da obra da salvação, ao servir os outros. E isso eu falo em todos os aspectos, em todos os lugares que você vive, começando no seu lar. Algumas aplicações para nós terminarmos. Primeiro de tudo, se alegre pelo fato de Cristo te salvar, mesmo sem méritos seus. Cristo salvou você sem você merecer. Isso deve nos trazer alegria. Isso deve nos trazer um sentimento incrível. Isso deve moldar as nossas vidas enquanto o mundo ou os sentimentos errados entrarem no nosso coração. A segunda coisa, se alegre pela segurança que você tem, mesmo sendo... A sua segurança não está baseada no fato de você pecar ou não pecar, é em quem Deus é. Você está seguro em Cristo. E aqui vai um alerta ou um encorajamento para nós. Pregue a palavra e seja um instrumento de Deus para alcançar os eleitos do Senhor. Não tem coisa mais incrível de você chegar no momento de pregar a palavra e saber que ali, diante de você, está alguém que o Senhor resolveu salvar. Para mim, esse é o maior sentimento que eu posso ter como pastor, como irmão em Cristo. Na realidade, como crente. É de ver vidas sendo alcançadas, ou eleitos sendo alcançados pelo Senhor. Para as crianças, eu queria também trazer uma aplicação. Deus conhece vocês antes de nascerem e chama vocês à salvação para viverem uma vida de obediência a Ele desde agora. Vocês não precisam passar por momentos difíceis, experiências ruins, para decidirem obedecer e fazer a vontade de Deus. Vocês podem fazer a vontade de Deus de agora, desde já. Serem fiéis ao Senhor desde criança. É possível fazer isso. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deus pode salvar e transformar a vida de vocês desde agora. Queria mais uma vez encorajar, se você está aqui, meu irmão e minha irmã, desde criança, e você ainda não entendeu essa oferta de salvação, se Deus está trabalhando no seu coração para você se render diante dele,
provavelmente você seja um eleito do Senhor. Não deixe com que essa palavra seja simplesmente para acumular juízo sobre a sua vida. Se renda, abrace essa oferta diante do Senhor se você ainda não fez isso. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse privilégio e essa bênção, esse presente grandioso, que é sermos eleitos do Senhor. Se algum dos meus irmãos está aqui e ainda não tem essa compreensão ou ainda tem essa dúvida, que eles possam se dobrar urgentemente para o Senhor, sabendo que o Senhor está dando, Senhor Deus, uma chance de nós reconhecermos que somos eleitos do Senhor ou estarmos acumulando juízo sobre as nossas vidas. A minha oração, Pai, é que haja salvação, e que nós possamos nós possamos desfrutar e nos alegrar no fato de sermos filhos e eleitos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.